A Prinsky Meditações apresenta. O áudio do espiritualista Eckhart Tolle. Como aplicar o poder do agora na prática? A identificação com a mente. Eckhart Tolle é um dos professores espirituais mais influentes da atualidade, e sua filosofia é surpreendentemente simples, embora colocá-la em prática seja o grande desafio. Em resumo, ele ensina que a maior parte do sofrimento humano é criada pela mente, e que a solução é viver intensamente o momento presente. Aqui estão os pilares centrais do ensinamento dele. 1. O poder do agora. Tolle argumenta que o passado é apenas uma memória, e o futuro é apenas uma antecipação. O único momento real é o agora. Vivemos em outro lugar, nos preocupando com o que passou, ou projetando medos no que virá. Ao focar toda a sua atenção no presente, a ansiedade e o arrependimento perdem a força. Um dos conceitos mais famosos dele é: você não é a sua mente. Tolle ensina que a voz na sua cabeça, seus pensamentos constantes, é um fluxo automático. O erro humano é se identificar com esses pensamentos. Ele sugere que você se torne o observador, aquela consciência que percebe o pensamento, mas não se perde nele. Ele descreve o corpo de dor como um acúmulo de feridas emocionais antigas que vivem em nós. Esse corpo de dor acorda de tempos em tempos, e se alimenta de pensamentos negativos ou conflitos com outras pessoas. A cura vem através da presença consciente. Quando você percebe o corpo de dor surgindo, ele perde o controle sobre suas ações. Para Tolle, o ego é uma identidade falsa baseada em posses, status, opiniões e na necessidade de estar certo. O ego prospera na separação, eu contra eles, e na reclamação. Ao abrir mão da necessidade de se definir por coisas externas, você acessa sua essência real. O grande segredo está simplesmente na aceitação e rendição. Isso não significa ser passivo ou capacho, mas sim aceitar a forma do momento presente sem resistência interna. Se você está preso no trânsito, reclamar mentalmente só gera sofrimento. A rendição é aceitar que você está ali. A partir dessa aceitação calma, você decide o que fazer, esperar em paz ou buscar outro caminho, sem o peso do estresse. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas os seus pensamentos sobre ela. Se você quer começar a ler o trabalho dele, os 2 livros fundamentais são O Poder do Agora, mais focado na prática individual e meditação. Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, focado na estrutura do ego e como ele afeta a sociedade. Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, é considerado por muitos a obra mais completa do Tolle, porque ele expande o conceito do agora para o campo social e psicológico. Enquanto o primeiro livro foca em parar de pensar, este foca em entender quem é que está pensando. Tolle disseca o ego como uma disfunção da mente. O ego sobrevive através do ter. Não é só sobre carros ou casas, mas sobre se sentir superior ou especial através do que você possui, incluindo conhecimentos ou opiniões. Para o ego, estar errado é como morrer. Por isso discutimos com tanta força por coisas triviais. Estamos protegendo nossa identidade, não a verdade? Tolle faz uma distinção brilhante. Os detalhes da sua vida, seu trabalho, seus problemas, sua história. Um mecanismo do ego que está sempre insatisfeito, independentemente do conteúdo. Se você mudar o cenário da sua vida, mas não mudar a estrutura da sua mente, criará os mesmos problemas em lugares novos. No livro Novo Mundo, ele aprofunda a ideia de que grupos, nações, religiões, etnias, também possuem um corpo de dor. Isso explica por que conflitos históricos se repetem. O sofrimento do passado é passado de geração em geração, e alimentado por narrativas de vitimismo ou ódio. Para viver sem criar sofrimento,
Toller sugere que qualquer coisa que você faça deve ser feita em um destes 3 estados. Se não for um deles, você está agindo pelo ego. Aceitação. Você não gosta, mas aceita que é o que precisa ser feito. Exemplo, limpar a casa. Isso traz paz. Você desfruta diretamente da atividade. O foco está na ação, não no resultado. Entusiasmo é quando uma visão maior se une ao que você faz. É o prazer transformado em uma missão. O mundo nos diz que nosso propósito é ter sucesso, carreira e família, propósito exterior. Toller diz que o seu verdadeiro propósito é despertar, propósito interior. O propósito exterior está sujeito ao tempo e pode falhar. O propósito interior é estar absolutamente presente no que você está fazendo agora, seja escovando os dentes ou dirigindo uma empresa. O que muda na prática? A leitura deste livro geralmente faz com que você comece a pegar o seu ego no pulo. Você começa a rir de si mesmo quando percebe que está tentando ganhar uma discussão inútil, ou se sentindo ofendido por algo pequeno. Lidar com o corpo de dor dentro de um relacionamento é um dos maiores desafios, porque é onde ele mais se alimenta. Para o Toller, o corpo de dor adora a intimidade, pois é onde as feridas são mais expostas. Aqui está o manual de sobrevivência que ele propõe para quando o clima esquenta. 1. O reconhecimento instantâneo. O primeiro passo é notar o sinal físico. O corpo de dor não começa na razão, ele começa como uma onda de energia pesada, um aperto no peito, uma queimação no estômago, ou uma vontade súbita de atacar verbalmente. O que fazer? No momento em que você sente isso, diga mentalmente, o meu corpo de dor, ou o do outro, acordou. Nomear o fenômeno cria um espaço entre você e a emoção. Você deixa de ser a raiva, e passa a ser observador da raiva. 2. Não se identifique com o drama. Quando o corpo de dor do seu parceiro ou parceira acorda, ele vai tentar iscar o seu. Ele vai dizer algo ofensivo ou injusto para que você reaja. Se você reagir com raiva, o corpo de dor dele venceu, pois conseguiu comida, energia negativa, para sobreviver por mais um tempo. Perceba que não é o seu parceiro falando, mas uma carga emocional antiga se manifestando através dele. Não leve para o lado pessoal. 3. A presença silenciosa. Toller ensina que o corpo de dor odeia a luz da consciência. Ele só sobrevive na inconsciência. Se você conseguir permanecer presente, ouvindo sem julgar e sem contra-atacar, a energia do outro não terá onde se agarrar. Muitas vezes, o simples fato de você não oferecer resistência faz com que o corpo de dor do outro se dissipe mais rápido. 4. O perigo de viciar no sofrimento. Alguns casais criam um ciclo onde o corpo de dor de um se alimenta do outro. Eles brigam intensamente para depois terem uma reconciliação dramática. Toller alerta que isso é um vício em drama. O ego se sente vivo através do conflito. A solução é aceitar que a paz é mais importante do que ter razão. 5. A técnica do espaço de escuta. Se você perceber que a briga está escalando, pare de falar. O corpo de dor adora palavras, elas são o combustível dele. Sinta o seu corpo interior. Foque na respiração ou na sensação das suas mãos e pés por alguns segundos. Isso traz sua consciência de volta para o agora. Fale a partir da presença. Se precisar falar, faça-o sem acusar. Eu me sinto assim em vez de você sempre faz isso. Se você conseguir estar presente enquanto o outro está em pleno surto do corpo de dor, sem julgá-lo, você se torna um campo de energia tão estável que o outro acaba se acalmando naturalmente. É a forma mais profunda de amor espiritual. Você sente que no seu caso o desafio maior é lidar com o seu próprio corpo de dor, ou com o de outra pessoa?
Posso te passar um exercício de respiração específico dele para essas horas. Vamos focar em como desarmar essa bomba emocional antes que ela exploda. O Eckhart Tolle ensina que o corpo de dor se alimenta da sua atenção inconsciente. Por isso, o segredo é tirar a atenção da história na sua cabeça e trazê-la para a realidade física do seu corpo. Aqui está o exercício prático que ele sugere, dividido em 3 passos rápidos. O exercício da âncora no corpo interior. Quando você sentir que a irritação, a mágoa ou a vontade de discutir está subindo, o corpo de dor acordando, faça o seguinte. 1. Sinta o campo de energia. Em vez de focar no que a outra pessoa disse ou no problema, leve toda a sua atenção para dentro do seu corpo. Pergunte-se, existe vida nas minhas mãos? Tente sentir o formigamento, o calor ou a vibração nas palmas das mãos sem mexê-las. Depois, faça o mesmo com os pés. Por que isso funciona? Você está retirando a energia que alimentaria o pensamento negativo e distribuindo-a pelo corpo. 2. A respiração consciente. Tolle diz que uma única respiração consciente já é uma meditação. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o movimento do seu abdômen. Não tente controlar a respiração, apenas observe-a. Isso cria um espaço de calma entre o estímulo, a briga e a sua reação. 3. Torne-se a testemunha. Observe a emoção como se você fosse um cientista olhando um experimento. Diga para si mesmo, eu sinto uma queimação no meu peito agora, ou, há uma energia de raiva aqui. Não diga, eu estou com raiva. Diga raiva em mim. Isso separa quem você é, a consciência, da emoção passageira, o corpo de dor. O que acontece depois? Ao fazer isso, o corpo de dor fica exposto. Ele é como um ladrão que desiste do assalto, quando percebe que o dono da casa acendeu as luzes e o está encarando. A emoção pode não sumir na hora, mas ela perde o poder de controlar a sua boca e as suas mãos. Se você estiver no meio de uma conversa difícil, você pode manter uma pequena parte da sua atenção nas suas mãos ou na sua respiração enquanto ouve a outra pessoa. Isso evita que você seja arrastado pelo drama dela. No ambiente de trabalho ou com desconhecidos, como no trânsito ou em uma fila, o desafio é que o julgamento do ego é quase instantâneo. O Tolle ensina que, nessas situações, o nosso ego se sente ameaçado por qualquer coisa que pareça um desrespeito à nossa importância. Aqui está como aplicar a presença nesses contextos. 1. No trabalho, o espaço entre o e-mail e a resposta. O trabalho é um campo minado para o ego, que adora se sentir sobrecarregado ou injustiçado. Quando receber um e-mail agressivo, ou uma crítica do chefe, não responda imediatamente. Sinta a reação física, o corpo de dor, subindo. Olhe para um objeto na sua mesa ou para as suas mãos por 5 segundos. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Ao voltar para o teclado, você responderá com base na solução, presença, e não na defesa, ego. Você para de alimentar o drama do escritório. 2. Com desconhecidos, o exercício da transparência. Sabe quando alguém te fecha no trânsito ou é rude em uma loja? O ego grita, como ele ousa fazer isso comigo? Tolle sugere que você se torne transparente. Imagine que a ofensa ou a grosseria da pessoa passa direto por você, como se você fosse feito de ar, em vez de bater em uma parede sólida, que é o seu ego. Em vez de reagir, perceba que a grosseria daquela pessoa é o corpo de dor dela agindo. Ela está sofrendo e projetando isso. Você não leva o lixo emocional dos outros para casa. Você permanece intacto. 3. Transformando tarefas chatas em meditação. Se você está em uma fila ou esperando uma reunião atrasada, o ego começa a reclamar, que perda de tempo.
Use a espera como um presente para praticar a escuta do agora. Feche os olhos por um segundo ou apenas observe os sons ao redor sem dar nomes a eles. Apenas o som, sem o julgamento de barulho chato. Sinta a energia dentro do seu corpo, o corpo interior. Toller diz que não reagir ao ego dos outros é uma das formas mais poderosas de despertar a consciência no mundo. Quando você não reage, você força o ego da outra pessoa a falar sozinho, e muitas vezes a situação se dissolve sem conflito. Dar toda a sua atenção ao que você está fazendo no momento, não importa quão humilde seja a tarefa, é o segredo do sucesso no nível mais profundo. Essa é a essência do pensamento de Eckhart Tolle. Ele argumenta que a nossa mente é uma ferramenta maravilhosa, mas que muitas vezes se torna Nossa Senhora em vez de nossa servidora. Para Tolle, o sofrimento humano reside quase inteiramente na identificação com o fluxo incessante de pensamentos, que geralmente estão presos em dois tempos inexistentes, o passado e o futuro. Tolle explica que a mente opera em uma dualidade que nos afasta da paz. Ele explica também que o arrependimento, o passado, é a mente revivendo o que já foi, tentando mudar o imutável, ou mantendo uma identidade baseada em memórias. E que a ansiedade é a mente projetando medos e expectativas sobre o que ainda não aconteceu, tentando controlar o incerto. Viver no presente não é ignorar suas responsabilidades, mas sim mudar a sua relação com o momento atual. Aqui estão os pilares práticos. Torne-se observador. Em vez de ser o pensamento, seja a consciência que observa o pensamento. Quando você percebe que está ansioso, você já não está mais totalmente dominado pela ansiedade, você é a presença que anota. Aceitação radical. Tolle sugere que você aceite o momento presente como se o tivesse escolhido. Se você não pode mudar a situação, aceite-a plenamente. A resistência interna é o que cria o atrito emocional. Atenção aos detalhes. Traga consciência para atividades triviais. Sinta a temperatura da água ao lavar a louça, o contato dos pés com o chão ao caminhar, ou a sua respiração. Isso âncora a mente no agora. O corpo interior. Quando sentir a mente acelerar, direcione sua atenção para dentro do seu corpo. Sinta a energia vital em suas mãos, braços e pernas. Isso retira o combustível do pensamento compulsivo. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas os seus pensamentos sobre ela. Ao focar no presente, você descobre que a maioria dos seus problemas são, na verdade, apenas situações que precisam ser lidadas ou aceitas. O problema só existe quando a mente projeta uma insatisfação contínua sobre o que é. Vamos fazer um exercício rápido de ancoragem, que é a forma mais eficaz de sair do tempo psicológico e entrar no agora. Não precisa de incenso nem de posição de lótus, você pode fazer exatamente onde está. Siga estes passos por apenas 2 ou 3 minutos. 1. Na pergunta interruptora. Feche os olhos por um momento, ou apenas relaxe o olhar, e faça a si mesmo a seguinte pergunta, internamente. Qual será o meu próximo pensamento? Então, torne-se como um gato vigiando uma toca de rato. Fique intensamente alerta, esperando o próximo pensamento surgir. Você notará que, enquanto estiver nesse estado de espera vigilante, a mente fica em silêncio. Esse vácuo é o agora. 2. Habitabilidade do corpo. Sem mover as mãos, tente senti-las por dentro. Você consegue sentir uma leve vibração, calor ou formigamento nas palmas das mãos. Leve essa mesma atenção para os pés, depois para as pernas e braços. Sinta o corpo inteiro como um campo único de energia vital. Por que fazer isso? Tolle ensina que é impossível estar totalmente presente na mente, pensando, e totalmente presente no corpo, sentindo, ao mesmo tempo. O corpo é a sua âncora permanente para o presente.
3. A respiração consciente. Dê uma respiração profunda. Não tente controlá-la, apenas observe o ar entrando e saindo. Sinta o movimento do abdômen. Cada respiração é um ciclo de vida que acontece por si só. Se você está ciente da respiração, você não está pensando no boleto de amanhã ou no erro de ontem. Sempre que sentir o peso da ansiedade, futuro, ou da culpa, passado, use a técnica do espaço entre os pensamentos. Olhe para um objeto à sua frente e tente percebê-lo sem dar um nome a ele, apenas observando sua forma e cor sem julgamento. O lembrete de ouro de Eckhart Tolle é, talvez, o ensinamento mais libertador de todos. Você não é a sua mente. Pode parecer simples, mas essa percepção muda tudo. A maioria de nós vive em um estado de deriva mental, acreditando que cada pensamento que surge é a nossa própria voz, ou a nossa identidade. O lembrete de ouro nos ensina a dar um passo atrás. Aqui estão 3 formas práticas de aplicar esse lembrete quando o barulho mental aumentar. 1. O observador no ombro. Imagine que você é um observador silencioso sentado no seu próprio ombro. Quando um pensamento de ansiedade surge, exemplo, e se tudo der errado? Em vez de se desesperar, você diz a si mesmo, quando o pensamento, tudo vai dar errado surgir em sua mente, diga a si mesmo, eu percebo que há um pensamento dizendo que tudo vai dar errado. Essa pequena distância cria um espaço de liberdade. O pensamento continua lá, mas ele não tem mais poder sobre você. 2. A mente como um rádio de fundo. Tolle sugere tratar a mente como um rádio ligado em uma estação que você não escolheu. Às vezes o rádio toca notícias ruins, às vezes toca música chata. Você não precisa brigar com o rádio para ele desligar. Você apenas reconhece, o rádio da mente está falando sobre o passado de novo. E então, volta sua atenção para o que está fazendo, sentir o sabor do café, o vento no rosto, o peso do corpo na cadeira. 3. A janela de 15 segundos. Sempre que o lembrete de ouro vier à cabeça, faça uma pausa de apenas 15 segundos e pergunte-se, neste exato milésimo de segundo, eu tenho algum problema real? Não o que pode acontecer daqui a 1 hora, mas agora, enquanto eu respiro, você descobrirá que, no agora, quase sempre há sobrevivência, presença e paz. O sofrimento é uma construção do tempo, a paz é a natureza do presente. O rádio de fundo é uma das ferramentas mais libertadoras de Tolle porque ela remove a culpa de ter pensamentos negativos. Muitas vezes, tentamos parar de pensar, o que gera ainda mais ansiedade. O segredo não é desligar o rádio, mas parar de levar o locutor a sério. Aqui está como treinar essa percepção hoje. A prática do rádio mental. Identifique a estação. Quando um pensamento repetitivo surgir, exemplo, eu não devia ter dito aquilo, ou, e se eu falhar, rotule-o. Diga mentalmente, a rádio arrependimento está tocando de novo, ou, lá vem a rádio drama futuro. Você não precisa mudar a música. Apenas perceba que o som está lá, mas você está ocupado vivendo. Continue o que está fazendo, dirigindo, digitando, caminhando, mantendo o pensamento em segundo plano, como um ruído de fundo em um café. Não questione o locutor. O erro comum é começar a discutir com o rádio. Mas por que eu penso isso? Eu sou uma pessoa ruim. Isso é aumentar o volume. Apenas deixe o som passar por você. Para ancorar essa ideia, você pode repetir para si mesmo quando a mente acelerar. Eu ouço o barulho, mas eu sou o silêncio que o escuta. Essa frase separa quem você é, a consciência, do que você pensa, o conteúdo do rádio. Para aplicarmos a técnica do rádio de fundo a uma situação de estresse, precisamos de um treinamento de campo.
Vamos usar um exemplo comum: a pressa ou a pressão por produtividade. Imagine que você tem um compromisso ou uma lista de tarefas enorme. A mente começa a gritar: não vai dar tempo. Você está atrasado. O que vão pensar de você? Aqui está o passo a passo para desarmar essa bomba mental. No momento em que o peito apertar, dê um nome à estação de rádio que está tocando. Ah, a rádio catástrofe começou a transmitir agora. Ou, lá vem o locutor da rádio julgamento me dar sermão. Você pode permanecer no agora sentindo: estou sentado na cadeira, movendo os dedos no teclado, ou estou parado no trânsito. A mente pode dizer: minha carreira vai acabar, eu sou um fracasso. Nestes casos, Toller explica que o fato nunca é o problema é a narrativa que o rádio cria sobre o fato. Enquanto você lida com a situação, dirigindo ou trabalhando, imagine que esse pensamento barulhento está vindo de uma sala ao lado. Você consegue ouvir o som? Sim. Ele pode impedir você de respirar calmamente? Claro que não. Você continua respirando mesmo diante do caso ou do barulho. Então mantenha a atenção na sua respiração ou nas suas mãos. Deixe o rádio falando sozinho. Quando você para de alimentar o locutor com a sua atenção e preocupação, o volume dele baixa naturalmente por falta de audiência. Um exercício para você agora. Pense em algo que te deixou ansioso hoje ou ontem. Que nome você daria para essa estação de rádio? Consegue perceber que você é quem ouve a rádio, e não a música barulhenta que está tocando? A mente como um rádio de fundo é especialmente poderoso porque ele tira o senso de urgência dos nossos pensamentos. A ansiedade adora fingir que é uma emergência real. O rádio da mente grita: preste atenção em mim agora, ou algo terrível vai acontecer. Quando você aplica a técnica, você responde: eu estou te ouvindo, mas você é só um barulho de fundo. Eu tenho coisas mais importantes para fazer no agora. Vamos aplicar isso a uma situação prática de interação social ou julgamento, que é onde o rádio costuma ser mais barulhento. Exemplo: o medo do julgamento alheio. Imagine que você enviou uma mensagem importante e a pessoa não visualizou, ou você cometeu um pequeno erro em uma reunião. O rádio volume máximo diz: eles acham que você é incompetente, você estragou tudo, ninguém gosta de você. Reconheça a estação: ah, ligaram a rádio, eu não sou o suficiente. Essa estação é antiga, eu já conheço o repertório dela. Não tente desligar. Se você tentar forçar o rádio a calar a boca, você gasta energia e ele grita mais alto. Apenas deixe-o tocando na sala ao lado. Enquanto o rádio fala, sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta a sola dos seus pés tocando o chão. Olhe para uma cor ao seu redor, exemplo: aquela parede é azul. Toller explica que a mente se alimenta da sua atenção. Quando você trata o pensamento como um rádio de fundo, você retira o combustível dele. O pensamento continua ali, mas ele perde a capacidade de acelerar seu coração ou fazer sua mão suar. O rádio está ligado, mas eu não sou a música. Tente identificar agora: qual é a música, o pensamento repetitivo, que mais tem tocado no seu rádio mental ultimamente? Dê um nome engraçado ou ridículo para essa estação. Isso ajuda a quebrar a seriedade do ego. Para dar um nome a esse locutor, precisamos olhar para o estilo de drama que a sua mente mais gosta de encenar. O ego adora se repetir, então o rádio geralmente tem uma programação fixa. Escolha qual dessas estações de rádio mais se parece com o barulho da sua mente ultimamente. 1. Rádio Catástrofe FM. O locutor. Especialista em prever o fim do mundo. O repertório. E se der tudo errado? E se eu perder o emprego? E se aquela dor for algo grave? O antídoto.
Quando ela começar a tocar, você diz: lá vem o locutor do Apocalipse de novo. Ele é criativo, mas raramente acerta a previsão do tempo. 2. Rádio juiz implacável. O locutor. Alguém que aponta o dedo para tudo que você faz. O repertório. Você deveria ter feito melhor. Por que você disse aquilo? Todo mundo é mais produtivo que você. O antídoto. Ah, o juiz está de plantão hoje. Pode falar: senhor juiz, eu vou continuar lavando minha louça ou fazendo meu trabalho aqui no agora. 3. Rádio nostalgia tóxica. O locutor. Alguém preso em um disco riscado do passado. O repertório. Naquela época eu era feliz. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, como eu pude ser tão bobo? O antídoto. Essa música já saiu das paradas de sucesso há anos. Pode tocar aí no fundo, mas eu não vou dançar essa melodia hoje. Como criar o seu nome personalizado? Se nenhuma dessas serviu, tente dar um nome que tire a autoridade do pensamento. Pode ser rádio. Dona Encrenca, rádio. E se, rádio. Grilo falante. Batizamos. A rádio grilo falante é uma das mais comuns. O locutor dessa estação não é necessariamente vilão, mas ele é insuportável. Ele comenta cada passo que você dá, analisa cada decisão, e fica sussurrando opiniões sobre coisas que você nem perguntou. O grilo falante da mente adora análise excessiva, overting. Ele não quer que você apenas viva o momento, ele quer que você relate o momento. Como lidar com a rádio grilo falante no dia a dia? Quando perceber que está analisando demais uma situação simples, diga mentalmente: bom dia, grilo. Vejo que você já começou o turno cedo hoje. Pode continuar falando, eu estou apenas sentindo o gosto deste café. O grilo falante odeia o corpo. Ele só vive na cabeça. Se ele começar a palpitar muito, deixe sua atenção para a sola dos seus pés. Sinta o peso deles no chão. O grilo não consegue te seguir até os pés, ele fica preso lá em cima, falando sozinho. Trate-o como um podcast. Sabe quando você coloca um podcast para tocar enquanto limpa a casa, mas não presta atenção em 90% do que é dito? Faça isso com o grilo. Deixe-o analisando o passado ou o futuro, enquanto você foca na ação física do que está fazendo agora. Eu ouço palpite, mas eu sou a presença que age. O grilo falante tenta te convencer de que ele é você. Mentira. Você é o espaço onde o grilo fala. Ele é apenas um barulhinho dentro de um oceano de silêncio que é a sua consciência. Hoje, toda vez que esse grilo começar a dar palpites na sua cabeça, você topa o desafio de apenas sorrir internamente e dizer: valeu pelo palpite, grilo, mas agora eu vou só viver. Fim do áudio do espiritualista Eckhart Tolle. Como aplicar o poder do agora na prática? A identificação com a mente. Muito obrigado a todos e um forte abraço.